Ok, show de bola. Então vamos falar da Help Digital, vamos falar daqueles números também, vamos falar logo desses números. Na verdade, o que acontece hoje no mercado, a gente tem uma demanda, a gente tem estudos ali, quem tiver quiser ter acesso a esses estudos mais aprofundados, é só me falar, a gente tem ali na base, tá? Geralmente não é é um material que às vezes a Vitória até manda ali, mas acaba passando despercebido. Muita coisa, né? Bastante volume de material para analisar. Sempre foco na COF, minutos de contrato para quem já está mais adiantado, tá, pessoal? E dúvidas eu estou à disposição também. Mas a gente está no mercado que oferece hoje, só no Brasil, uma demanda de aproximadamente 600 mil profissionais ano. E o que as universidades, o sistema de ensino oferece são 50 mil por ano. Vejam só, as grandes empresas, eu sei que os senhores sabem do que eu estou falando, deixam de contratar grande parte desses 50 mil profissionais por falta de conhecimento mesmo. O profissional muitas vezes ele tem que sair de uma determinada universidade ali, complementar MBA, certificações, e acaba ficando pelo caminho. Isso muitas vezes existe investimento, e ele acaba entrando por um caminho ainda pior, ficando à margem do mercado, muitas vezes consegue um espaço em CLTs, ou trabalhando de maneira autônoma, né, freelancers, enfim, a gente vê várias situações. Excelentes profissionais, ninguém está descartando ninguém aqui não, porque o potencial humano a gente sabe que é infinito, né? O que a gente está dizendo é que esse profissional fica fora do mercado, ele não acompanha inovação, tendências, não faz, não gera networking, acaba realmente até empreendendo, mas de maneira muito amadora. Então, o que a gente vai perceber aí, em decorrência disso, é que sim, as grandes empresas, as multinacionais, estão supridas dos melhores profissionais, mas as pequenas e as médias não. 90% tem números. Esse material que eu vou apresentar para os senhores, inclusive, será encaminhado após, vai detalhar isso. 90% das pequenas e médias empresas no Brasil hoje estão simplesmente órfãs quando se fala de estrutura tecnológica, né? Então, é simplesmente esse mercado que a gente está aí para suprir dentro de um âmbito de atuação que é a tecnologia, que a gente sabe muito bem tendências infinitas de inovação, de revolução, de evolução diária, né? Então, a gente estando conectado, estando em rede, estando conectados a grandes marcas, a gente consegue acompanhar essa evolução que é sigilosa, é silenciosa, né? E, obviamente, aproveitar das melhores oportunidades. O Wagner, que participou com a gente aí recentemente, o Roberto, que participou ontem, perceber o movimento que a gente faz aqui justamente nesse sentido, trazer grandes parceiros para não ficar fora do mercado, porque esses grandes parceiros são grandes players, né? Estão ali operando e a gente, em paralelo, acompanha tudo isso. A Help Digital é uma marca que surge em Goiânia em 2004, quando este profissional que a IA, pô, ficou engraçado aqui, esse ilustre profissional que a IA trouxe, perdão, que a CLT nos trouxe no início de jornada empreendedor, entendendo empreender como expansão, essa é a filosofia do Fernando Aurélio, né, que é o fundador e CEO da marca. Inicia sua jornada com uma lan house em Goiânia, se torna uma pequena rede, mas a tecnologia, como é, né, vai engolir tudo isso. O Fernando estava atento ao movimento, iniciou ali atendimento de algumas empresas que ele tinha em seu raio de ação, em seu network ali, em paralelo, já com a parte de suporte, gestão, infraestrutura, consultoria que é prestada aqui hoje, que era a sua especialidade na CLT. E aí a NetSolution, que era a rede de Lan House, se torna a Help Digital e inicia essa jornada atendendo esses clientes. O Fernando já consegue ali, num primeiro momento, uma boa carteira, não recorrente, linear, mas que gerava boa renda, né? Só que isso consumir muito, a maior parte do seu tempo. Ele se percebeu ali em situação similar à CLT, em que vivia pagando incêndio, tinha pouco tempo para a família. Embora a renda aqui fosse bem melhor do que o período de CLT, não era muitas vezes possível usufruir da qualidade de vida que o Fernando oferecia para a própria família e também não era possível expandir o negócio porque não tinha tempo para comercializar, para trazer novos clientes, para fazer parcerias, né? E aí ele entendeu que o gargalo, a grande dor, estava justamente na reatividade. Entendeu que se ele conseguisse utilizar o conhecimento que ele já tinha, sua expertise, aliada a uma postura proativa, né? Afinal de contas, é o antídoto natural, usando, se valendo ali da tecnologia possível à época, ele poderia atacar
as situações, os problemas na origem, antes que se tornassem críticos, e com isso ele não precisaria mais apagar os famosos incêndios. Com essa ideia, com a proatividade implementada, o Fernando naturalmente propôs, passou a propor ao cliente um contrato de prestação mensal, em que, ao invés de ter que reabilitar os seus sistemas, e apagar esses incêndios, né, de reunir os destroços ali para ver o que sobrava, entrou com o compromisso de mantê-los ativos, seguros, altamente produtivos e leves, né, em que o próprio colaborador ele vai ser muito mais produtivo. A gente vai trazer esses elementos. Então, com esse monitoramento proativo, o Fernando também passou a não precisar mais apagar incêndios e ganhou um tempo importante para quê? Primeiro, voltar a ver a família, fazer a barba. O pessoal fala muito num lobisomem solto ali em Goiânia, né? Brincadeira. Mas, enfim, e sim, buscar clientes, trazer clientes para a carteira, buscar essas parcerias que hoje a gente vê o quão são importantes para o franqueado Help Digital e passamos a oferecer o Manager Service Provider, um provedor de serviços gerenciados que, integrado ao cliente, vai lhe oferecer nada mais do que utilizar o que ele estava jogando no lixo ali como capital, como investimento para manter esses sistemas ativos, seguros e altamente produtivos. É um oceano azul, como eu disse, principalmente se a gente foca nas PMEs, mas não vamos abrir mão das grandes empresas, também estão buscando terceirizar ali, outsourcing. Ela cabe em qualquer empresa. Se a gente pensar em investimento, né, que essa empresa vai reduzir no seu departamento tecnológico, chega a 70% em alguns casos, principalmente pela questão tributária. Você tem uma equipe na CLT ali. O segundo aspecto, e o mais importante, que para o gestor, para o CEO dessa empresa, o head, né, ele vai focar no coração da empresa. Tecnologia está terceirizada para alguém que tem know-how, né, que está pronto ali para dar resposta para qualquer situação. Mas pelo menos 45% desses custos são reduzidos. A redução de downtime chega a 88%, e a gente vê o mercado com projeção global, isso aqui já está subindo, né? Estou falando de números que esse material, se eu não me engano, ele é do período ele, final de fevereiro para março, mas a gente está falando hoje de mais do que 511 bilhões em projeção até 2029. Na América Latina é impactante a demanda que a gente tem por aqui, né? Principalmente no Brasil. Então, Fernando, com esse passo, mais do que transformar a franquia, a empresa Help Digital em um sistema de franchise, que hoje é a maior rede de tecnologia no Brasil, unindo tecnologia e consultoria, né, naturalmente. Então, um pacote completo aí, a gente não tem concorrência no mercado. São mais de 100 unidades ativas e profissionais que respondem de maneira muito positiva ali a metodologia que a gente apresenta. E o que o Fernando compartilha é mais do que a marca e o know-how, né? Mais do que amplos pacotes e parcerias tecnológicas ali. É a filosofia, é transformar a venda de horas em processos estratégicos preparados para que o franqueado possa, no primeiro momento, dar base para o seu negócio, alcançar um faturamento recorrente suficiente para ele personalizar de maneira definitiva a partir de algum momento, né? A gente vai falar mais disso aí, dessa parte financeira e desse processo, mas a ideia é justamente que o nosso franqueado ele seja um gestor, um empreendedor altamente estratégico, cuja mão de obra praticamente não existe. E aí nós vamos nos valer naturalmente de parcerias de tecnologia para isso. Das principais vantagens, a gente destaca a parceria, fator humano. Antes mesmo de falar qualquer uma dessas aqui, eu não preciso desenhar uma pessoa aqui, né, pessoal? Então, o que que a gente vai trazer? Aqui na Help Digital, o nosso franqueado ele tem amplo acompanhamento das equipes. Eu posso até compartilhar ali os grupos internos, né, os bastidores. Muitas vezes a equipe ela nos pede para ajudar a trazer o franqueado para um board, né? Então há um comprometimento, a gente trabalha ali de maneira muito intensa para que esse franqueado entre na rede. Vou mostrar um roteirinho ali para os senhores. Inicie o treinamento, conheça totalmente o setup de ferramentas ali e as estratégias para ele já começar a gerar negócios. Aqui não tem treinamento? Tem. Só que o treinamento é ad eterno, né? A gente tem o treinamento lá no portal, ah, tanto para a questão operacional, pacote de serviços, também como a parte comercial. Treinamentos intensos, são duas etapas ali na parte comercial, principalmente, onde a gente traz também o Rafael Bernardes, que é um profissional que já mentorou mais de 15 mil profissionais da tecnologia pelo Brasil, altamente comercial,
atua no MSP também no Rio de Janeiro, ali é baita parceiro da rede, né? Mas vamos concluir esse treinamento aí durante toda a semana. A gente tem encontros ali, alguns aqui já participaram todas as semanas, isso vai se intensificar. Ontem já ficou ali o compromisso, né? Principalmente com essa nova parceria, mas pelo menos uma vez por semana a gente se reúne para falar de vendas, trocar experiências, pegar ali situações em que meu colega de outra região está aproveitando para gerar renda, fazer parcerias. Então, tudo isso ajuda a manter aquela mentalidade o que empreendedora, altamente comercial e estratégica. E o que que é legal disso? Esse relacionamento humano que se dá desde a Vitória ali, que faz o primeiro contato com os senhores, passando aqui comigo também pelas equipes, marketing operacional, comercial interna ali, com o próprio fundador da marca, o próprio CEO se relaciona diretamente, já o está fazendo com alguns aqui, né? Se relaciona diretamente com o franqueado, para quê? Para garantir que ele tenha resultado. Não vai ser por falta de apoio, de informação, de estratégia, de mentoria que a gente encaixa ali também nos planos de adesão. Então, acompanhar quem idealizou tudo isso aí e ter essa companhia, até na hora de falar, pô, vou reclamar com o Jefferson, com a Vitória, claro, a gente vai ouvir, somos humanos, né? Então aqui a gente passa por isso. E passa com muito prazer, porque a gente sabe que depois vem a- 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 o prêmio, né? Quer ver o franqueado fechar contrato. Aquele que optar pela resiliência e receber o prêmio por isso é muito legal, e a gente percebe isso. Mas principalmente poder reclamar também com o CEO da marca, o fundador de tudo isso, fala, cara, não era o que eu pensava, né? É assim mesmo? Então, poxa, vamos ouvir depoimentos, vamos trazer outras situações parecidas e perceber que se eu persistir um pouquinho mais, o resultado vem. Mas de acordo com as métricas que a gente tem aqui, o payback já acontece entre o quarto e o nono mês. Então, com essa companhia, né, com esse acompanhamento, principalmente nos primeiros 6 meses, colocando a mão na massa, é estatística, vai dar resultado, né? A estrutura é toda Jefferson, pronta, pois não. desculpa interromper aí, só aproveitar Claro. um pouco o gancho aí. Sobre essa questão de treinamento, qual é, quando vocês têm um novo franqueado, qual é o tempo que vocês acham que um novo franqueado ele vai estar apto? Eu sei que você falou que, lógico, né, já ir tentando também na área comercial e tal, tudo mais. Mas quanto tempo que vocês geralmente vislumbram esse franqueado está pronto, conhecendo todas as ferramentas, obviamente para oferecer, né, para o cliente um escopo correto, assim? Quanto tempo mais ou menos de treinamento assim que vocês acham que essa pessoa precisa? A questão das ferramentas, pacote de serviços, a gente tem uma segunda onboarding que acontece normalmente entre o terceiro e o quarto dia de parceria, de operação, e ali ele já vai ter geral as possibilidades. Claro que, como são infinitas possibilidades, é preciso um pouquinho de experiência para, às vezes, até com o próprio cliente, e, claro, no relacionamento com a rede, para entender casamentos de ferramentas, pacotes de serviços ali. Mas a base que a gente dá ali, já, cara, já nas primeiras semanas você já está com aquilo ali na mão, principalmente se você desempenhar com intensidade, colocar em prática a metodologia rapidamente. E você Uhum. tem todo o apoio do próprio material do programa Upgrade ali, que te ajuda com templates, com montagens prévias, e o próprio Help 6, a inteligência artificial ali também te dá prévias bem legais já com o diagnóstico do cliente na mão. Eu não sei se o Fernando te mostrou, Roberto, algumas ferramentas que a gente tem ali, eu vou mostrar na sequência, e dá para fazer Sim. testes aí, tá? E vocês vão ver como é que é Tá. simplificado. Às vezes, até no acesso remoto ali, eu consigo levantar a dor do cliente, jogo ali no Help 6, já sei mais as ferramentas que eu tenho disponíveis para aquilo, com as cotações, eu posso naturalmente entrando ali no portal do franqueado. Essas ferramentas estão lá com tabelas, com tudo, né? Você pode se certificar. Então, acaba se tornando até intuitivo para você próprio utilizar isso. E claro, é, Uhum. claro, mesmo que eu tenha o conhecimento daquilo e esteja até seguro, no início da parceria é sempre recomendado contar com as equipes ali. Cara, eu tô perdidão, não sei o que eu vou oferecer para esse cliente. O Jefferson me falou, posso utilizar. Pô, no treinamento eu peguei boas noções, mas eu quero abrir mão de tudo isso que eu entendi até agora e usufruir dos profissionais da rede para montar ali, eu perceber, né, eu acompanhar e aprender fazendo. Para isso mesmo. Sim. A ideia é essa. Não, é uma dúvida, enfim, particular, mas eu acho que faz todo sentido na questão de estar preparado para oferecer serviço. No meu caso, é o que eu te falei, né? Enfim, já tenho.
experiência na área de tecnologia já há muito tempo, mas eu estou querendo saber um pouco desses detalhes, né? Sim. Por quê? São ferramentas próprias de vocês, sim, ferramentas de mercado, né? Mas, enfim, está dentro desse escopo, né? Então, e só mais uma pergunta, esse treinamento, ele funciona como? Ele é online, a pessoa, ela faz o próprio treinamento, por exemplo, tem vídeo, etc., ou tem Ó, alguém mentorando o treinamento? sim, tem acompanhamento. Deixa eu tentar abrir aqui essa situação aqui, é bem engraçado. Deixa eu mudar isso aqui. Aí, portal, ok. Vamos lá, vamos ver o portal aqui. Já estamos no Uhum, assunto, né? O portal do franqueado é justamente a ferramenta. Eu estou mostrando algo para vocês aqui que está próximo de ser extinto, tá? O portal do franqueado ele vai ser substituído muito em breve por uma outra uhum, plataforma. Essa aqui já tem um bom tempo que está aqui, mas maravilha, está bem recheado. Mas o que que acontece? Aqui a gente tem os treinamentos. Fechamos um contrato, esse material aqui também vai nos ajudar, quer ver? Acabamos de fechar um contrato. O que que vai acontecer? Assinei o contrato hoje mesmo. Digamos que fechamos aqui, todo mundo se tornou franqueado da Help Digital. Hoje já tem um board disponível. Então, se eu tiver agenda, hoje mesmo eu já faço o primeiro encontro com as equipes ali, com o Tavares, com o William, e já acesso o portal também, naturalmente, hoje mesmo. Questão de horas ali, a gente já está liberando o portal. Dentro do portal, eu vou acessar. Vamos voltar lá, depois a gente pode voltar aqui. Eu vou acessar aqui dentro dos hot sites, que são naturalmente os elementos mais acessados. Aqui eu tenho os primeiros passos. Quando eu recebo o acesso, vem um link aqui com o portal, com a senha, vem um videozinho também me orientando a fazer exatamente mais ou menos o que eu vou mostrar para os senhores. Aqui eu vou resumir, né? Então, eu uhum. acesso os primeiros passos, acompanhando o videozinho ali, eu vou conseguir destrinchar totalmente o portal do franqueado, acessar todas as usualidades dele ali, mas tem acompanhamento. Lembrando, eu já tive um onboard, alguém já fez isso comigo. Eu vou fazer isso novamente aqui, eu não vou ter dúvida, porque porque eu tenho um videozinho ali e, naturalmente, com a conversa que eu tive no dia anterior ou no mesmo dia. Pode acontecer de receber o acesso ao portal antes da onboard? Pode, por questões de agenda. Por isso que eu estou dizendo, se eu acessar os primeiros passos, aqui dentro tem o vídeo que eu estou mencionando, mas eu recebo ele à parte também para não sofrer, para não apanhar aqui. Duvido que alguém vai apanhar aqui. No comercial, falando em treinamentos, aí eu vou ter aqui a sessão do comercial. O ideal é que seja feito primeiro a parte ferramental, penso eu, mas como o roteiro ele fala que o treinamento já está liberado, eu já vou treinando, eu já vou conhecer o Help Sales, eu já vou poder acessar o mapa também, o material de apoio ao programa Upgrade, que é a mentoria que o Fernando vai disponibilizar ali, né? Para alguns casos, tem profissionais que não precisam, né? Que já empreendem, principalmente a mais data. Aqui, quem faz a transição é sempre legal contar com essa mentoria que é adicional. Nos treinamentos, aqui a gente vai falar de script de abordagem, rotina de prospecção, lei de persuasão, vários vídeos de treinamentos, as objeções. Tem uma segunda etapa desse treinamento aqui com Rafael Bernardes, o qual mencionei agora há pouco, né? Profissional do Rio de Janeiro, mentor de vários profissionais pelo país aqui. É provável que algum dos senhores o conheça. Aqui todos em vídeos, pode ver, bastante visualização. O pessoal, quem vê realmente, tem profissional que não vê o treinamento, né? Que não gosta de vídeo, prefere coisas escritas ali, não tem problema. O importante é pegar o conceito. Mas quem vê elogia bastante. Principalmente quem vê geralmente é franqueado que fecha contrato rápido, viu? Só a dica. Rafael ensina muito. Vocês vão aqui, muitas vezes é um vídeo de 2018. Cara, vendas, assim, muita coisa, né? Abordagem, o que a gente fala, temas ali, mas os princípios das vendas, os princípios das leis comerciais são os mesmos, eles não mudam, não, tá? E como abordar o cliente na parte de tecnologia é muito específica. A gente vai falar um pouquinho aqui ainda hoje. Aqui em capacitação, eu acesso treinamentos de ferramentas, pacotes de serviços, tá, pessoal? Aqui eu tenho alguns cursos que estavam sendo inseridos aqui, já estão indo para a nova plataforma, tá? Mas são vários, como o Help Backup, o treinamento de vendas comercial, mais um, né? Ninja One. Eu tenho à disposição também um diretório de arquivos que é similar ao material de apoio ao programa Upgrade, onde eu vou acessar, por exemplo, aqui na pasta comercial, eu tenho modelo de contrato, modelo de propostas.
Eu tenho relatórios e cronogramas ali para trabalhar com o cliente. Exemplo, aqui é uma venda consultiva, a gente vai falar mais disso, tá? Mas a ideia é que eu apresente para o meu cliente, me apresente para o meu cliente como uma autoridade, como alguém que vai resolver um problema dele, exatamente como o médico faz. E a gente vai perceber que, de fato, eu vou cuidar do coração do CNPJ desse cliente, e o que tem atrás do CNPJ é exatamente a mesma coisa do que tem atrás do CPF. Alguém que não dorme à noite. Essa postura faz com que o cliente olhe realmente para mim como alguém que conhece algo que ele carece, que ele muitas vezes teme. É idêntico. Por isso que eu não tenho medo de ir no hospital, não tenho medo de médico. Pô, é uma coisa desagradável, né? Ninguém quer isso. E quando eu começo o meu negócio, eu não estou imaginando ali que eu vou ter problema com a tecnologia, né? Ninguém imagina isso, mas ele vai, ó, é desafio, né? Então a gente está ali justamente para ajudá-lo a superar esse desafio. Isso precisa ser colocado, ele precisa entender, e cabe a nós, né? Essa é a nossa estratégia aqui. Mostrar para o cliente que ele vai utilizar exatamente o que ele está jogando na lata de lixo para transformar a empresa dele não só mais segura e produtiva, né? Automações com leveza, com colaboradores mais focados, mas também competitiva no mercado, porque o meu concorrente está contratando. Então, vamos olhar, né? Além do que tem um fato, a gente tem um argumento muito forte. Milhares de empresas fecham as portas todos os dias por falta de anteparo tecnológico. Não estou tirando da cabeça, os senhores sabem muito bem disso, né? Então, a gente vai usar. Nas apresentações aqui, a gente tem modelos prontos, pode ser solicitado, aí hoje está muito fácil com a IA, e claro que a gente vai usar tudo que a gente já tem pronto ali para facilitar esse trabalho. Ah, dentro do portal, então, o treinamento está aqui, tá, Roberto? Até para responder a sua Tá, pergunta. Mas e tá, aquelas reuniões semanais ali que vão se intensificar também, é o que tá. dá bastante resultado, mas isso aqui é primordial. Cara, 15 dias dá para Isso. consumir isso aqui se você dedicar 1, 2 horas por dia ali com atenção, mas é aquilo. Vamos voltar aqui? Tá, não, beleza. Mais ou menos para entender o. Só para é, encerrar aqui, só para complementar a sua resposta, é, como eu disse, dia 1, se possível, já assinei contrato e já tenho um board ali para fazer. Não deu, tomara que no dia seguinte, tá, pessoal? Mas a gente já deixa agendado. Assim como tem mentoria com o Fernando, a gente já manda o link da agenda, já agenda lá, já garante sua vaga, porque é concorrido também, né? Ah, a Universidade Corporativa, o treinamento que eu acabei de mostrar para os senhores, com acompanhamento, estou em dúvida, o Tavares, o William entra ali e ajuda a tirar as dúvidas, é bem acompanhado, tá, pessoal? Aí no terceiro ao quarto dia já é para ter aquele setup ferramental, aquela parte das ferramentas ali que os senhores acessam no próprio portal vai ser detalhada para os senhores, tá? Precisou fazer segundo, terceiro onboard? Quantas forem necessárias durante todo o período de franquia. A ideia é que no dia 5 eu já esteja vendendo. Ah, não estou completamente inteirado. Ok, vamos usar o que sabe, vamos usar o que está na mão aí. Vamos testar, né? Já vamos começar a quebrar esse gelo com o cliente aí. Tem listas, tem lead, fechar negócio. Mais alguma pergunta, pessoal, sobre esses temas comerciais? Eu vou falar mais disso, tá? Eu vou voltar aqui na outra tela. Nas vantagens. Então, esse fator humano aí, pessoal, isso acontece, né? Tem vários depoimentos aí, ajuda muito, tá? Eu empreendo, eu vou empreender sozinho, qualquer um dos senhores sabem disso, fazer as coisas sozinho, não ter alguém que anda na mesma galeria, a mesma turma, a mesma matilha de lobo ali, que tem o mesmo objetivo, é bem mais complicado. Ao passo que se eu tenho ali, pode ter outros franqueados como eu, portanto, não é só a questão de ter o CEO, de ter as equipes, de ter o pessoal do comercial, do operacional, do marketing. Enfim, é uma turma, né? Eu tenho outro franqueado. Né? Pô, tem quanto tempo você está aqui? Eu estou com essa dificuldade aqui. E ver essa aproximação acontecer. Isso aqui acontece, essas reuniões, essas lives semanais aí. Normalmente, após, é intensa ali a troca de mensagem, o pessoal fala: "Ó, eu estou falando com fulano aqui, eu estou fazendo uma parceria." Cara, é muito legal ver isso. Ó, estrutura completa, uma marca forte que atende clientes, desde o micro ao multinacional, né? É óbvio que isso impacta, que tem franqueados no Brasil inteiro. Isso vale muito, tanto pela questão do cliente que vê com outros olhos. Poxa, com todo respeito a cada um dos profissionais, como eu sei que eu sou, que os senhores são, mas a gente precisa ter uma marca, né? Isso é importante. E assim como a gente constrói o nome do profissional no mercado e ele é valorizado, a gente tem que fazer a mesma coisa com a nossa empresa. E uma franquia, ela ajuda demais nisso, porque eu posso ter, principalmente se é com uma Help digital, se eu posso ter uma marca como essa, para acelerar o resultado da minha, sem suprimir a minha marca, muito legal, vamos falar mais disso.
Potencial de renda escalável, fantástico, sem dúvida nenhuma. As parcerias que a gente traz ali na parte de estrutura, modelo de negócio, boas práticas validadas, né? A parte estrutural, ela fala disso, de um conceito em que 80% investimento, sofrimento, por que não dizer, né? Frustração, mas resultados, validação, para quê? Para que os 20% finais sejam compartilhados no modelo como uma franquia, por exemplo, para que o franqueado, ele executando, ele tenha resultados. É disso que fala. E claro que isso é estruturado, treinamentos, acompanhamento, franchising fala disso, né? Trabalho de marketing centralizado em que a gente investe em campanhas nacionais para impactar o cliente, justamente aquele que tem medo da tecnologia, aquele que é reativo, aquele que trata o notebook em casa como se fosse a geladeira. É essa postura que eu vou levar para o meu empreendimento. Eu sou a mesma pessoa, só que agora eu vou ter um CNPJ também, né? E o conhecimento é o mesmo, o medo é o mesmo, a reatividade é a mesma. E os senhores são os doutores para isso. Não é uma doença, não chega a ser uma doença, mas é um mal-estar, às vezes imperceptível, que me torna alvo. Milhares de empresas fecham as portas todos os dias, por falta de anteparo tecnológico. E a ação reativa, a postura reativa é cultural do brasileiro, né? Um país que tem ditados como brasileiro só fecha a porta depois que é roubado, é o público-alvo, né? A gente tem que atacar. E o marketing faz isso. Como? Milhares de empresas fecham as portas. Então, eu vejo isso, eu quero saber o porquê que a minha empresa está em risco. Então, poxa, eu também sou empreendedor, né? Vou deixar meu e-mail, vou deixar meu contato ali, vou ser encaminhado para o franqueado mais próximo e iniciar um relacionamento. Pronto para mim, né? Pronto para me conduzir ali. Não com a proposta, quero te vender algo. Sim, com a proposta, quero te ajudar. Claro, né? Qual o custo dessa ajuda? Eu vou entender depois que for feito um diagnóstico, elaborado um relatório, implementado uma ferramenta, uma degustação, se eu não estiver confiando naquilo que me foi passado, né? A gente tem que ser desconfiado mesmo, faz parte, felizmente. Né? A nossa defesa, às vezes, é ser um pouquinho desconfiado. Mas vamos gerar relatório, vamos analisar ali contexto. Muitas vezes eu não fecho um contrato na primeira abordagem, mesmo que ela seja intensa dessa forma, mas o cliente ele vai, uma coisa é certa, despertar, vai jogar a luz naquilo que ele não percebia que estava ali tramando nas trevas contra ele. E ele vai começar a perceber essa ação e ele vai me chamar de novo, né? Então é impactante, é legal por quê? Porque não tem igual no mercado. Né? O cliente hoje mesmo, recebemos, eu mostro para os senhores, recebemos aqui cliente procurando serviços, encaminhamos para o franqueado mais próximo, e nem foi marketing, foi aqui mesmo. Acontece também, às vezes a pessoa vem ali na campanha como a que os senhores entraram, acham que vai achar a solução e vem para a gente manda para o franqueado. E claro, trabalho nas redes sociais. Eu posso fazer um trabalho adicional, direcionado na minha região? Pode, conta com a gente, tá? No marketing ali a gente tem todo o apoio, tem franqueados que fazem esse investimento e tem retorno certo, é bem legal. A gente dá todo o apoio, tá? Mas contem com o nosso marketing ativo, site, página do site. Se quiser estruturar as campanhas com base no site da Help Digital, é tranquilo. Temos profissionais atuantes ali que compartilham o que for necessário, né? Ali nas campanhas, scripts, copies, formulários criativos, material que precisar ser produzido, a gente dá todo o apoio, depoimento do meu cliente para editar, pôr na rede social, que a gente cuida também, Instagram, Facebook, ajudamos com o LinkedIn, né? No LinkedIn a gente usa para trazer cliente, tem estratégia pronta ali que traz, é efetivo. Google Meu Negócio, várias estratégias a gente compartilha, são várias, várias. É o programa NPP que dá muito resultado. Então a gente tem um marketing, tem um apoio da rede social, apresenta todos os meses 20 a 30 empresas, estamos com um programa muito legal aí que está recebendo muito apoio, que é mais leads. Então, o programa, os primeiros 12 meses era para encerrar em março, não encerrou, legal. 1.200 leads nos primeiros 12 meses. Empresas que a gente vai lá no site da Receita buscar, a gente ajuda a qualificar baseado na nossa validação aqui, na nossa experiência. Nossos profissionais permitem, claro, que o franqueado escolha a região, porte do cliente. Esses leads 1.200 são distribuídos durante os primeiros 12 meses, mas dá para adiantar, tá, pessoal? Quem quiser acelerar ali, ó, vai estar disponível também em alguns pacotes aí. Quem falar, cara, eu quero esses leads aí, me fala que a gente. Porque às vezes não vem, né? Às vezes no plano ali pode ser que não vem. Mas eu quero, bora, pô. É, treinamento e atualização, como eu disse. Treinamento base lá no portal e eterno aqui com o pessoal
com os próprios franqueados, com as nossas equipes, com o comercial, né? Pessoal, alguma dúvida a mais sobre essa questão comercial? Que a ideia é essa aqui, como os senhores perceberam, através dessas estratégias e outras, são várias, eu trouxe as principais, as que dão muito resultado, né? Parceria. Tem franqueado que tem 60% dos seus clientes das parcerias. E é algo que, poxa, ajuda muito, porque eu não preciso ser um vendedor, aquele vendedor que bate porta, né? Que trabalha de maneira frenética. É estratégia. Está no lugar certo na hora certa. Me valer, óbvio. Por que não ligar para algumas pessoas, quebrar esse gelo que a gente tem? Eu tenho, pessoal. 38 anos vai fazer que eu trabalho com vendas. Eu tenho carinho de 22, eu sei, sou bonitão mesmo. Vou zoar, né? Fazer o quê? Mas dá frio na barriga eu abrir uma reunião dessa aqui. Você acha que não dá, não? Eu tomo café, eu bebo água, eu respiro, eu faço aquele exercício do Usain Bolt ali para subir a testosterona. Cara, é desafiador. Eu não conheço nenhum de vocês. Alguém pode entrar aqui, me distratar e eu tenho que manter a postura. Então, eu recomendo meditação também, é bem legal. Tudo que for interessante a gente compartilha, tá? Mas a estratégia é que aliás, a ideia é que essas estratégias conduzam o cliente num funil muito curto, só 3 etapas. Vê o cliente, consulta, não é nem pitch de vendas, né? É consulta, vamos fazer um diagnóstico, apresentar ali a solução para esse cliente. E normalmente, se ele tiver bom senso, fechar contrato, porque ele vai parar de jogar dinheiro fora, a gente vai mostrar ferramentas para isso, e ele passa a pôr dinheiro no caixa. Franqueado é só um agente. Esse aqui é legal, né? Ele é um agente para o cliente vai entender isso nesse processo. Eliminamos a incerteza comercial, porque o nosso franqueado, convenhamos, não é um vendedor. Ele tem conhecimento, muitos têm autoconhecimento de vendas aqui. Fantástico, é incrível, e compartilham. Mas não é um vendedor, ele é um estrategista. Dúvidas sobre a questão comercial, pessoal? Rapidamente, então, para as ferramentas. Bom, pacote de serviços, né? A gente tem a parte do MSP, o que deu origem à Help Digital, monitoramento proativo, manutenção remota, a preventiva e corretiva, né? Hoje, 100% remoto, cara, é muito legal. A maioria dos contratos que são gerados, a operacional em Goiânia, mais de 60% dos nossos franqueados atuam com contratos 100% remotos. Alguns até pelo perfil gostam, preferem fazer serviços em loco, mas até pela natureza de atuação, porque é muito diversificado também. Mas a maioria hoje, um franqueado nosso hoje, só usando MSP para dar ideias, consegue, só com esses pacotes de serviços, atender, que é o que exige mais mão de obra, né, mais atenção, consegue atender até 12 a 15 empresas dentro do âmbito das PMEs, o que significa aproximadamente um faturamento de 35 a 40 mil reais líquidos. Eu vou trazer por quê, né? Porque a média desses contratos hoje é na casa de 2.500 por cliente. E 2.500 eu estou falando de média de 2025, tá, pessoal? Que a gente tem números. Então, se eu estou falando de um cliente de aproximadamente 15 a 25 ativos ali, então é muito comum. Então, veja, se eu tenho, a gente tem projeções ali que a gente vai mostrar, se eu tenho 12 a 15 clientes com esse porte, eu estou faturando na casa de 35, 40 mil reais, eu posso pensar o meu negócio de uma maneira agora, como eu disse ali no início, definitiva, né? Personalizar um escritório, uma loja, uma store, um atendimento com coworkers, eu não sei. O que a minha região demonstrar, e aí a minha experiência, né, como empreendedor, a minha vivência ali, e normalmente eu estou falando de um prazo aí de 12 a 18 meses, isso deve acontecer com média na rede. Eu conto também com a Help Digital para me ajudar, por exemplo, na estruturação de uma loja, como? Com a experiência de outros franqueados, né? E da nossa também. Alguns franqueados utilizam loja, escritórios. Então, quer dizer, eu não quero, vou manter no meu trabalho home office, mas eu também vou pensar em expansão de qualquer forma, né? Montar equipe, contratar ou me valer mais de parcerias. É um momento ali em que eu subi na pirâmide, na montanha, em que eu tenho uma visibilidade bem legal para tomar decisões. E resguardo financeiro, né? E uma certa independência já em relação a terceiros, porque agora eu posso ainda ser dependente financeiramente, mas é do meu trabalho, é um ganho, uma conquista. Estamos falando de MSP, mas também vamos encontrar na rede contratos que acontecem toda hora, né? A demanda é gigantesca. Aqui mesmo, hoje nós tivemos depoimentos que a demanda é gigante. A gente vê empresas como a própria Cisco aí abrindo treinamentos para 5, 6 mil funcionários
para proteção, né, para firewall. E aqui a gente apresenta parcerias, não só Cisco, como Fortinet, Microtik, a Acronis, a Sophos. E a gente pode buscar mais, né? Trouxemos mais parceria para a rede ontem. O franqueado também nos orienta, sugere parcerias. A gente vai atrás, pessoal. Isso aqui é a sugestão de franqueados, muitas vezes, tá? Proteção contra ameaças, recuperação de desastres, serviços de backup, né? São contratos que chegam a R$ 12.000 de recorrência mensal no ambiente das PMEs. Então, assim, eu não preciso do cliente grande para ter bons contratos. Claro, o cliente grande ele vem pelo marketing, a gente tem cases aí que demonstram isso. Então, eu posso ter estratégia. Ah, a minha região não tem, não tem. Ah, e outra, a gente trabalha com franqueado que vai ter ampla atuação, né? Eu posso ter cliente em qualquer lugar no mundo. E no Brasil, como é que fica? A gente protege, né, o cliente que está com o outro franqueado ali, ele próprio vai dizer, ô Wagner, o Roberto já me atende. Aí o Wagner vai dizer para ele, meus parabéns, meu irmão, você pode me indicar alguém? Fica onde você está, vambora. É, Vou trazer projeções financeiras, tá? Mostrar, dar uma ideia ali do que aconteceu por aqui ano passado. Parcerias para venda direta, hardware, softwares, atender licitações, servir o meu cliente com equipamentos, notebooks, provedores, sem precisar pôr um real do meu investimento. É muito legal a venda direta por isso, que através dessas parcerias, aí vai falar de ScanSource, de Agis, de Evel, de várias outras, em que eu entro pelo lado interno do balcão, tem ali à minha vista as melhores condições, promoções, eu posso fazer um investimento numa revenda e ter uma ampla margem de lucro e ainda assim servir o meu cliente com preço altamente competitivo, fazer o nome também, né? Faço o bolso e o nome ao mesmo tempo. Poxa, é oportunidade de negócio. Então não pode perder a oportunidade. A gente tem à disposição aí, inclusive para aquelas grandes parcerias, né? Aquelas mega licitações aí, tem movimento. Consultorias de projetos, soluções personalizadas, planejamento, implementação de projetos da tecnologia complexos com valor agregado que varia ali. A gente vê vários casos de 20 a 150, 160 mil reais, e são projetos em que o franqueado entrega com 15 a 60 dias e fatura 70 a 85% desses valores. Isso é muito legal, né? Então, tem um caso aqui do Hércules, que é bem que ele fecha bastante esses contratos, ele se vale ali do relacionamento que ele tem, que ele é um CLT, que está em bancos, né, e atende bancos, e é transição, né, está próximo já ao segundo passo dessa transição, que ele quer ser 100% empreendedor também. O cara alcança o payback no sexto mês só com contratos de recorrência, mas os projetos que ele fez ali já garantiria para ele, pelas contas que a gente andou fazendo ali, terceiro, quarto mês, né? Com recuperação do investimento. Poxa, em um contrato, em um contrato ele recuperou o investimento na franquia, bem legal. Inclusive os royalties que ele pagou ali até aquele período. Então, cara, oportunidades, e tem mais. Tem mais, tem mais, tem mais, não posso deixar de apresentar mais. Eu vou ficar devendo a parte de parcerias ali, pessoal, porque eu não estou vendo aqui. Deixa eu ver se está aqui. Ah, não está aqui. Ah, está aqui. Ah, pequenininho. De vez em quando o pessoal tira para atualizar, mas vamos ver como é que tá. Isso aqui é uma central de hubs. O que que acontece? Óbvio que com nossos relacionamentos aí, com o dedinho até do Rafael Bernardes nesse projeto aqui, a gente começou a perceber que o franqueado, dentro daquelas reuniões principalmente, ele percebe dores no cliente, que a gente às vezes não tem solução no portfólio, que a gente carece de desenvolver, e a gente tem desenvolvedores na rede, né? Então criamos aqui uma central em que o franqueado ele compartilha o seu conhecimento de desenvolvedor para gerar renda recorrente sem precisar fazer nada, porque a gente tem, por exemplo, o Help ERP, que é uma dessas crias aí mais recentes, quem participou das últimas lives aí pode ter visto, que já está gerando vários contratos. O franqueado ele vende um produto que é desenvolvido por essa equipe, e ele fica com 70% do que o cliente paga. E essa ferramenta, por exemplo, ela atende ali vários modelos de negócio de maneira muito completa, só conhecendo, tá, pessoal? Pode solicitar para a Vitória o material ali, os senhores vão ver. E que para quem desenvolve, legal, que a minha ferramenta está aqui, o outro franqueado vendeu lá, está caindo dinheiro, eu não estou nem percebendo de onde que vem, né? Porque está se servindo ali, o cliente está atacando minha ferramenta, está compartilhando também com outros parceiros. Hoje é fonte infinita de dinheiro. Para atender o cliente, eu tenho a calculadora da improdutividade.
e o raio-x da TI, que eu recomendo que os senhores conheçam um pouco mais também. Essas ferramentas elas permitem que eu faça um diagnóstico do cliente, mostro para ele na prática o prejuízo que ele já está tomando e como ali mesmo eu posso usar as informações dele, apresentar uma proposta, falar com o prejuízo que você está tomando aí, você me paga um valor mensal que perto disso é irrisório, né? É simbólico, e esse prejuízo não vai acontecer mais. E mais, repito, o senhor se torna mais competitivo, a sua empresa se torna mais produtiva, mais leve, seus colaboradores também, porque a calculadora da improdutividade, inclusive, vai mostrar isso, né? O tempo de inação do colaborador sem foco, que acaba perdendo, natural até, não é nem que ele esteja mal intencionado, não. O quanto só isso já permite ele me pagar uma mensalidade para me tornar a sua empresa mais produtiva. Então, argumento, ferramenta não falta. O raio-x da TI permite, inclusive, que o franqueado não precise mais visitar o cliente, ele pode fazer remotamente. E ambas geram leads, né? Um teste ali que o cliente faz, ele já deixou o e-mail, o contato dele. Uma hora, recebendo newsletters ali, um acompanhamento, um follow-up. O WhatsApp CRM já disponível também. Tudo que está aqui o franqueado vai poder usufruir. Então, tem o CRM para acompanhar meus negócios, para colocar meus leads ali e gerenciar. Financeiro Fácil, Agenda Pro. Essa ferramenta está sendo muito aguardada, né? Mais uma para a gente captar leads no mercado aí. E várias aí. Isso aqui é infinito, né, pessoal? Na medida aí que as demandas vão surgindo, a gente vai trazendo soluções e, o óbvio, nos valendo disso para gerar renda. Como diz o nosso amigo Guilherme Guaíba, monetizar. Ferramentas para complementar esses pacotes, naturalmente que a gente traz ferramentas como o Ninja One. Por que que eu vou falar do Ninja One? Porque ele é uma excelente referência das ferramentas tradicionais que a gente tem por aqui. Quando surgiu a inovação, hoje é referência mundial, das ferramentas mais comentadas pelos profissionais da tecnologia no mundo. É uma ferramenta que permite ali, a gestão de patch, backup, gestão, antivírus, né? A geração de relatórios, tanto aquele para o leigo, para o cliente, como aquele mais técnico, para minha apreciação. Tela como essa aqui, que aparece no centro, em que vou verificar toda a operação do meu cliente, vou ser alertado quando ele tiver algum risco ali, antes que ele se torne crítico, eu já solucionei. Uma ferramenta que faz mais de 85, absorve mais de 85%, portanto, da mão de obra, segundo o próprio fabricante, me permite monitorar de maneira proativa até 15 mil ativos do cliente. Imagino que isso não gera de renda, né? E é uma ferramenta que, se a gente cotar na empresa, que surge no Vale do Silício, mas hoje está em Austin, no Texas, eu vou falar de 2,75 a 3,50 dólares, né? Por unidade. É um investimento que eu vou ter que fazer na casa de 50 mil dólares anuais para atender minimamente o meu cliente. Eu vou precisar de outras ferramentas, não é só a Ninja, né? Convenhamos. Mas aqui na Help Digital eu não preciso investir isso. Eu investi na franquia, eu tenho toda essa gama de ferramentas, uma referência que a gente vai usar o próprio Ninja, em que se lá chega a 3,50 dólares, aqui R$ 7, né? Eu uso, por exemplo, o Ninja, Bitdefender mais Splash Top no meu cliente, permite o antivírus, nenhum monitoramento e as operações, né, as intervenções no cliente ali de maneira remota, tudo isso por apenas 13 a 14 reais, tá, pessoal? Olha, certificar a tabela ali. Mas vamos por 15, para não deixar feio para o Jefferson. Eu sei que não é mais do que isso. Acho que 13 a 14, somando as três. Mas R$ 15, quanto eu vou servir o meu cliente? Quanto eu vou cobrar do meu cliente ali por esse pacote? Sem mão de obra, pelo menos R$ 50, R$ 45 ali, dependendo da região, por mais, não gosto nem de falar essa palavra, né? Mas economicamente fragilizada que seja, R$ 35, vejamos que eu tenho pelo menos 20% de lucro e outra, eu não preciso investir nada. Eu acesso, entrego para o cliente, ele usa, eu mando o boleto, ele me paga, eu repasso o custo, né? Então, a toda a margem de lucro também sobre as ferramentas fica comigo. E eu vou colocar naturalmente minha consultoria aí, né? Vai ter a mão de obra também, com a prestação do serviço que as próprias ferramentas vão fazer. Aí a gente vai falar também de Acronis, a gente vai falar de marcas como Microsoft, Amazon, Cisco, que eu mencionei há pouco, né? Ontem a gente trouxe novas parcerias aí, os senhores vão ver na sequência. Pessoal, ferramentas, parte operacional, pacotes, perguntas. Se não tiver todo mundo dormindo aí, cara, vai sair todo mundo daqui apaixonado com a Help Digital, eu espero, né? Um pouquinho de vaidade aí, que é bom, né? A gente tem um pouco. Sabe que a vaidade, pessoal, ela ajuda no friozinho da barriga, né? Fala, eu sou um grande vendedor, né?
Cara, se eu sou um grande vendedor, eu não sei, mas tem franqueado ganhando dinheiro aí, tem, ó. E o que acontece é que é exatamente isso. Eu mencionei ali. Vamos lá. Se eu tenho payback nos 6 primeiros meses, por exemplo, eu já estou faturando ali, estou chegando perto de 18 a 20 mil reais, né? Dependendo de contrato que a gente vai mostrar na sequência ali, eu estou focando aqui só em MSP, tá? Então, vamos lá. Na média da rede, em 12 a 18 meses, o nosso franqueado ele já está faturando 50 mil reais. E isso é interessante por quê? Porque esses valores são líquidos de ferramentas, precisam ser tributados, tá, senhores? Por que precisa ser tributados nesse caso aqui? Aqui a gente não colocou nem o nacional nem o estadual. Na segunda etapa ali a gente projeta o federal, mas ainda assim tem que entender ali o regional, tá? Mas 50 mil reais sem ferramentas, de maneira que eu consiga entender agora o que eu posso fazer daqui para frente, no meio do período da jornada de franquia, que é de 3 anos, e isso é acompanhado, né, permite que o nosso franqueado tenha esse crescimento médio aí de 127% a partir do início da operação. Isso é bem interessante, né? Falando de faturamento. Vamos trazer mais números. Vou apanhar aqui. Certamente que eu vou apanhar aqui. Não achei. Não estou conseguindo. Mas aqui dá para ver, né? Deixa eu pôr meu pequeno óculos aqui. Pessoal, os senhores estão vendo bem a minha tela? Dá para ver legal? Então vamos lá. O que que a gente traz aqui nessa tabela de Excel? Eu estou falando de resultados de 2025 ainda, mas aqui de uma maneira mais completa, porque nós vamos pegar os 6 modelos de contratos que mais ocorreram na rede de franquias. Eu estou excluindo o operacional de Goiânia, que tem muitos contratos grandes, inclusive, mas aqui eu estou falando dos contratos que entraram na rede. Isso que é legal. Então a gente vai perceber aqui que os vencedores são Standard e Pro, que são contratos MSP, tá? Firewall gerenciado, médio e grande porte. Quando eu falo de médio porte, não é a empresa que é de médio porte. É o pacote que tem a partir de 60 equipamentos, e grande porte o que tem a partir de 90 a 100 equipamentos, tá? Ativos ali. Os tickets estão do lado aqui, ó. Em média, 1.975, contrato valor médio, tá? Se vocês estão vendo aqui, 2.950. No Firewall gerenciado, os pacotes MSP, a gente tem o Standard, o Pro, que estão aqui como os primeiro e segundo colocados, e tem o Basic também, tá? Mas a gente tem que perceber em 2025 que quase não houve incidência de Basic. Interessante. Firewall interessante também, né? Assim, claro que o franqueado profissional que ele. Porque tem, a maioria acontece, se eles percebem que é o que exige um pouquinho mais de mão de obra, o MSP. E ainda assim é o líder. Por quê? Por causa do perfil do nosso franqueado. Em média, a maioria gosta das telas ali, é livre. O franqueado ele personaliza o seu negócio e não tem problema nenhum nisso. E muitas vezes, até pela região dele, ele acha mais fácil o MSP, mas o fato a gente sabe que ele gosta das telas ali. E, cara, é para ter prazer mesmo. Não vai ganhar dinheiro. Mas se não estiver feliz, adianta? Não adianta, né? Então vamos lá. Normalmente o franqueado já mais com aquele teor comercial mais estratégico, ele vai optar por serviços de nuvem, sobretudo o Firewall, né? Que a gente percebe que são tickets interessantes. 3 contratos como esse aqui, a gente pode estar falando de 20 mil reais tranquilamente, né? Eles ocorrem. O Fernando até deu um depoimento recente, quem estava, o Wagner, acho que estava, se não me engano, ele viu ali foi no anterior, em que o franqueado lá de Sorriso, o Everton, né, o poderoso Thor, parece o Thor. O Fernando fechou o contrato para ele, né? Ele queria mandar o contrato para a gente. Falou: não, cara, manda, segura o contrato aí. Eu não tenho experiência, nossa equipe faz todo acompanhamento até você se sentir seguro. Não deixe de pôr o dinheiro integral no bolso, não, que, claro, é recuperar o investimento. Help e-mail e Help Backup também acontece bastante. Então, o que que a gente vai fazer aqui? É uma simulação do primeiro ano. A gente mencionou no treinamento aqui justamente para dar referência. Partimos daqui, né? E dentro desse projeto, a ideia é que haja o fechamento de um contrato. Como há alta demanda realmente, principalmente para backup em nuvem, né? Normalmente é o primeiro que acontece. O Edson, por exemplo, que foi um dos que fechou o contrato aí no primeiro mês, ele fechou um Help Backup ali. Ah, Mantendo pegada, que a gente está colocando a meta de apenas um contrato mensal, tá, pessoal? Muito factível, faca nos dentes, assim, vai ter mais fechamento, mas eu consigo já a partir do primeiro mês fechar. E aí a gente faz essa simulação em que nós vamos lançar de maneira aleatória esses 6 contratos que ocorreram mais, vamos reter um pouquinho né, essa expectativa aí, né? Que a ideia não é gerar expectativa. Firewall gerenciado, a gente vai pôr apenas um de cada um, tá? Poderia caber mais aqui, mas para a gente poder
como eu disse, ser conservadores aqui no financeiro. A ideia aqui é só dar ideia mesmo, os senhores vão perceber que é factível, né? A gente vai lançar ali um primeiro contrato de 850 e com essa pegada, o notebook novo que eu estou apanhando um pouquinho, tá? Ah, e vou chegar a 31 mil reais. Isso aqui é recorrente, tá, pessoal? Cada contrato que se soma aqui vai elevando ali o meu faturamento mensal, como aquela tabela que eu mostrei ali, com colunas. Nessa projeção, um contrato mensal, usando aqueles que mais ocorreram no ano passado, eu posso chegar a um faturamento anual de 173 mil, com média de 14.400. Na sequência aqui, deixa eu ver se eu consigo mudar isso de lugar. Na sequência aqui, a gente vai fazer um investimento para entender o payback. Aqui eu estou falando de investimento integral de 37.500. Afirmo para os senhores que até o dia 31 do 4 ninguém aqui vai investir 37.500. Tem condições legais ali para oferecê-los se a gente avançar, tá? Mas vamos lá, investir 37.500, mês que vem eu já pago royalties, os royalties são prestação de serviço, então eu presto o serviço primeiro, depois eu recebo. Se os senhores quiserem adiantar, o pessoal vai agradecer ali, mas não precisa, tá? Tô brincando. E eu vou tributar. Aqui é base do Simples Nacional, né? Próximo de 7% ali, sobre esses mesmos valores faturados, nós vamos perceber um payback aqui no 30, 60, 90, 120, 150, 180 dias. Obviamente que eu sei, eu gosto de passar aqui para a gente ser bem transparente. E é mais ou menos isso que acontece. Só que normalmente o franqueado está faturando um pouco mais aqui, tá? Quando isso vai acontecer. E aí eu posso, com essa pegada, com essa meta cumprida aqui de um contrato mensal, chegar a 113 mil de caixa no final de 12 meses. Eu achei óculos, não. Pergunta: se alguém achar que não é factível, levanta a mão aí. Fala, cara, eu não consigo fechar um contrato por mês. Não estou dizendo que seja exatamente assim, né? Que tenha que ser assim. É um contrato por mês. Pode ser que eu feche um backup por mês. Aí vai cair lá para baixo. Aí eu vou mandar para os senhores essa tabela para os senhores próprios simularem aí. Mas se alguém achar que eu não consigo fechar um contrato por mês, digo os senhores, né? Não vou falar de mim, não. Me avisa, levanta a mão aí. Vamos voltar aqui. Mais números. Nós estamos falando de um valor fixo de royalties. Aqui eu vou puxar um pouquinho a sardinha para a Help Digital aqui, porque aqui é um rateio. Não posso chamar isso de royalties, tá? Tinha que ser pelo menos um pouco acima de um salário mínimo para que a empresa tenha um ganho, tenha uma margem de lucro. E vamos ser bem transparentes. Aqui não tem margem de lucro. É um tipo de um rateio. Convenhamos, R$ 950 para eu ter acesso a site, treinamento, como o Jefferson mostrou ali, acompanhamento das equipes, ter todo esse network aí que é disponibilizado, acesso a profissionais, mais de 150 profissionais, né, que a gente vai falar não só de franqueados aqui, fora outras empresas que participam com a gente aí o tempo todo, trazendo novidades, técnica comercial, estratégias, novas ferramentas, ter o apoio operacional se for necessário, alguém entrar comigo numa reunião, a intenção comercial ou operacional, montar e desmontar uma ferramenta na frente do meu cliente para ele se sentir seguro. Cara, R$ 950, é isso mesmo, tá? A ideia aqui é justamente como é a questão do investimento na taxa de adesão, bem abaixo da média geral mas muito abaixo da média geral de mercado, para empresas do mesmo porte, justamente para que e a gente ainda facilita, para que a gente tenha acesso também a grandes profissionais como os senhores. Né? A gente sabe que a tecnologia ela é valorizada, mas tributação come. A gente sabe, é difícil, não é assim, né? Então vamos facilitar esse projeto aí, não vamos penalizar, não tem percentual. Se eu estiver faturando R$ 100.000, eu vou perceber, poxa, ali na franquia comum, eu vou deixar R$ 100.000 por ano ou mais ali na mesa da franquia, né? Que não, aqui a gente vai crescer juntos aqui, e o franqueado ele vai ter o apoio financeiro também, no investimento. Como eu mencionei, ninguém vai investir 37.500. A gente tem uma variação ali entre 27 e 37 agora para março, mas tem bons subsídios. A gente vai apresentar um plano de adesão que é baseado na necessidade de cada um, implementar aquilo que realmente vai ser necessário e útil, e óbvio, com a próprio relacionamento ali, o franqueado ele vai evoluindo. Aí vocês vão perguntar, vou ter que fazer reinvestimento depois? Não. Pela própria trajetória, pelo próprio sucesso, né? Pelo próprio desempenho, acho que é a melhor palavra possível, o franqueado faz conquistas ali, como
qualquer outro. Então, o que que é importante? A gente conseguir trazer o profissional para a rede ali. A gente, lógico, tem os limites do financeiro, da parte jurídica ali, mas aqui é comercial, eu sou um vendedor, cara. Vendedor, o que que faz? É um intermediário. Eu estou aqui para facilitar as coisas. Né? Então, contem comigo aí o que for possível a gente conseguir de melhor. Falem comigo, cara, olha, o investimento é assim, eu penso em tal coisa, eu penso em tal situação, que a gente vai buscar objetivo bem transparente, tá? Vamos comissionar, né? Vamos rechear a carteira. O objetivo maior é trazer o grande profissional para cá. Eu me comprometo a dizer que se não tem perfil, eu mesmo vou dizer, cara, acho que não é bem que você, não sei se é uma boa, não, né? Lógico que eu não vou tomar decisão por ninguém, mas eu vou dar o sinal. Eu falo, velho, pensa bem aí, hein? Eu vou falar. Ô Jefferson, Pois Roberto de não. novo. À vontade, meu irmão. Dessa parte jurídica aí, a gente tem um suporte também, certo? Sim, é o suporte limitado à informação, naturalmente, orientação, né? Aham, Sugestões. Se você tem uma dificuldade ou um certo temor, e óbvio que é para ter mesmo, ele está conduzindo algo importante ali, responsabilidade, né? Conta sim, aham. o contábil, é, lógico, naturalmente, eu preciso entrar com uma ação, né? Tem que contratar um advogado. Não, não, eu digo assim, suporte jurídico de vocês, que eu digo questão de contratos mesmo, Sim, né? sim, sim, Contrato também, padrão também. aí, acredito que É, a parte para. contratual, a gente dá todo apoio ali para elaborar, tem modelos prontos que você já pode utilizar, mas é Certo. recomendável, né, nos primeiros momentos, contar com esse apoio aí, não fazer, não custa nada, né, Roberto? É investir para isso, né, contar com Ah, esse sim, sim. apoio. Tá bom. Posição dá todo apoio, sim, tá? Pessoal, mais perguntas? Falamos de valores, então, falamos de projeções. Eu gostaria de ouvi-los. Claro que eu posso, na sequência do que a gente vai fazer agora, tá? É que eu quero ouvi-los um pouquinho, entender se está fazendo sentido. E eu tenho tempo aqui. Quem quiser ficar mais um pouquinho, fazer perguntas, tirar dúvidas, compartilhar mais alguma coisa que os senhores compreendam importante, eu vou estar à disposição, tá? Alguém tem que sair? Alguém tem mais pressa para sair? Quer abrir o microfone e falar comigo primeiro? Legal. Eu? Pois não, meu irmão. O que que você está achando? Lá, tem outros. Eu vou falar aqui porque eu tô 3h30 aqui, tem uma outra reunião aqui, inclusive de um futuro cliente aí já. Opa, Eu tô achando, sim, eu já tinha participado ali, né? Já tinha dado uma visão geral, as minhas dúvidas eram exatamente transcorrer ali, né? A Vitória mandou ali um material ali no YouTube ali, né, para dar uma olhada, tal, e vi realmente muita coisa que pra gente que tá na ponta ali, né, TI na ponta ali mesmo ali, facilita demais mesmo ali, né? E indo para essa questão do TI para o CEO mesmo ali, a gente poder gerenciar. Eu faço muito trabalho remoto, tal, muita coisa tem que ir lá. E tem cliente que eu consigo usar alguma ferramenta que o cliente já tem uma estrutura mínima ali, eu consigo com uma ferramenta ali a facilitar, até por custo do cliente. E tem muitos que tipo, não tem nada mesmo e a gente não dá pra realmente, pô, compra esse aqui, comprar esse aqui, pega mais uma licença desse aqui para poder facilitar o acesso remoto e tal. Então, ali, essa visão geralzão mesmo dá um suporte legal, e especificamente que nem para essa questão que você falou, né? Tipo, quem aqui não vai conseguir trazer um cliente por mês? E é possível, olhando de novo, né? Como eu falei ali, visito muitos clientes aqui na região do ABC aqui, eu vejo que tem muita deficiência, então tem bastante produto. Então, de repente, eu não tenho ali um contrato de TI com o cliente ali, mas ele tem backup. Isso eu não tenho dúvida. E se ele tem backup, daqui a pouco ele se ele de repente não tem um backup, e essas coisas andam junto, não tem uma, não dá para viver separado, como a Help já fez ali, né? Pegou toda essa estrutura, antivírus, acesso remoto, diagnóstico, tudo. Nossa, muita coisa ali anda junto. Então, para eu falar de vender um produto, em um único cliente, você consegue já vender três, quatro produtos. Uma coisa só. Então, tranquilamente, são vendas, né? Então, tranquilamente. deu uma visão geral zona mesmo aí, é muito interessante. A gente só, realmente aí, eu acredito que não sei se é uma dúvida minha ali, como o Roberto já citou algumas coisas ali, questão do suporte, valores e tal, deixa bem acertadinho, né, para ficar engajado na cabeça de todo mundo entrar aí. Como tem outros cases aí que o pessoal, mano, entra mesmo, faz que vai acontecer e virando a cabeça, né, principalmente saindo do técnico pro CEO, ele mesmo cuidando do negócio dele, não tenho dúvida que o negócio vai, acontece mesmo. Essa projeção aí dos 18 meses aí, até antes.
do jeito que tá, eu não tenho dúvida. Antes Porque essas ali a coisas gente acontecem. tem que considerar nessas projeções mesmo o franqueado que não desempenha, né? Que, portanto, não tem resultado, porque no colo não cai. Mas Sim, é isso, cara. Se a gente pudesse pegar só quem produziu ali, seria legal demais da conta, né? A gente tem que dar um desconto ali, não tem jeito para ser realista, mas é bem isso que sim, você sim. colocou mesmo, Wagner. Cara, é só olhar números, né? E falar assim, velho, eu consigo. A mentalidade você muda quando você muda o foco. Fala, não, não vendo hora Exato, mais. Meu negócio agora é vender solução, resolver problema. exato, Aí a exato. cobrança é outra. A gente já vai perceber que o nível de valorização é diferenciado mesmo. Já, exatamente. Show de bola, meu irmão. Vou encaminhar então a sequência aí. Você quer bater um papo com o franqueado? Eu tô com uma reunião agora, 3h30, aí já preciso já dar uma saída, mas Show. aí eu não sei se depois eu falo com a E, Vitória, eu volto a falar com você, alguma coisa maravilha. assim, Eu pra vou gente te só dar mandar, uma eu te funilada. mando então. Como você já tem essa correria aí, eu vou te mandar o material de apoio, como eu vou mandar para todos aqui, e aí a gente dá uma sequência Sim, ali, entendendo suas dúvidas, como que a gente pode dar andamento para matar essas dúvidas aí e trazer esse companheiro Hum, para dentro logo. Show de maravilha, bola, meu irmão. maravilha Gratidão. então. Gratidão Beleza, mais uma vez, viu, rapaziada? Wagner? Fica à vontade aí, tá, meu Até irmão? mais, Jefferson. Até mais. Eu vou estar no mudo aqui, que aí 3h30 eu já saio, que eu vou estar entrando na outra já Fica aqui. tranquilo, fica à vontade, meu irmão. Beleza. Seguindo aqui a ordem alfabética, meu querido Alexandre. E aí, meu irmão, o que que você está achando? Consegue falar? Se não conseguir, quiser deixar no chat aí, só para entender como é que vai ser a sequência, tá? Quem não puder abrir o microfone, como o Brian ali está em operação, né, Brian? Já me fala aí, está fazendo sentido? Quer dar sequência? A gente vai, se quiser fazer alguma pergunta também, tá? Até algo para a gente compartilhar mais tela. Vamos ver se a gente consegue falar então agora com José Chaves. Consegue agora, JC? Legal. Brian ali tá fazendo sentido. Seja bem-vindo, meu irmão. Vamos ver se consegue agora. Cara, tá ligado seu microfone, mas não tá saindo som aqui para nós. Alguém tá ouvindo, JC aí, José Chaves? Não. Não, né? Fala comigo então, Roberto. O que que você tá achando? Vamos lá. Acho que eu sou mais, como que posso dizer, né? Eu tô mais novo aqui, talvez de modo geral, enfim. Tô tentando explorar ao máximo aí as dúvidas, né? Porque realmente vem muita coisa na cabeça, né? Mas bacana, sim. Eu acho que de modo geral, tá? A apresentação dá para ter uma boa visão aí também. Confirmando aí novamente, né? Questão de você já ter um CNPJ e uma marca própria. Tem. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Tem algum detalhe? Ou a gente, como que seria essa parceria? Em relação ao CNPJ, normalmente o nosso franqueado ele vai abrir, vai ter uma empresa, né? Não necessariamente já no primeiro momento. Pode ser que tenha algum impedimento ali burocrático, documental, estratégico. A gente pode Uhum. emitir nota fiscal para o franqueado durante o período, dependendo do modelo, até durante os 3 anos, pode ser combinado assim também, mas é ideal que o franqueado tenha o seu próprio CNPJ. Um dos objetivos, um dos atalhos é justamente também permitir que a marca do franqueado, da sua empresa, entre no mercado. E a Help Digital vai servir, né, de trampolim para isso. É Isso porque. exatamente esse ponto. Eu já tenho o CNPJ, já tenho a marca própria, então Legal. aí a gente como que funciona nesse caso? Acho que talvez é o caso ali do Wagner, né? Acho que pelo visto ele já tem uma empresa, enfim, já toca e A, ele está a entrando com Help Digital vocês. ela vai Ah, entrar como um agregador, então, Roberto, como você já tem uma empresa, tá? você pode falar assim, cara, eu posso usar o nome fantasia, alterar para usar o nome fantasia? Isso. Pode. Aí você vai, o É. Fernando te ajuda, inclusive, nisso aí, tá? Já dentro da mentoria ali, ele vai te Aham. ajudar a estruturar essa parte estrategicamente, porque pode ser interessante para um e não para outro. Know-how A ali. minha pergunta, na verdade, é por quê, tá? É assim, às vezes algum serviço não esteja no portfólio, né, inicialmente, é o que você falou, está sendo agregado, né, aos poucos também, alguns outros serviços, enfim, de modo geral, mas, então, eu continuo esse atendimento pelo
vamos dizer assim, pela minha marca, Sim. enfim, Na e o que verdade, eu você vai tiver dentro. acessar 100% da franquia, tá? Tudo que a gente tem aqui, você já vai Certo. acessar. E aí você Tá vai bom? implementar. Exemplo, eu coloquei ali um pacote de serviço para o cliente e já estou usando aqui metodologia e ferramentas da parceria com a Help Digital. E aí eu vou faturar com ele o primeiro mês ali, não precisa mudar nada, né? Você vai emitir sua Certo. nota fiscal para ele, com a sua empresa, tranquilo, não tem problema Tá. nenhum. Aí, eventuais alterações, exemplo que a gente mencionou até do nome fantasia ou não, isso aí, cara, o que for melhor para você, né? Eu recomendo, só que é o Jefferson. Pode ser até Aham. diferente do que o Fernando vai te falar ali. Eu recomendo você fortalecer sua marca, você usar a franquia como trampolim, sim, para você levar sua marca adiante, porque você não precisa ficar preso à marca. Eu tenho mania do banner aqui. Mas você vê a marca Help Digital, ela pode aparecer como a principal, no meu caso ali ela está aparecendo, como ela pode aparecer como essas parceiras que estão no rodapé aí, ó, que você vai ver da imagem de fundo. Você personaliza, então não tem dor de cabeça. Lógico que a marca, quando você, por exemplo, vai fazer uma apresentação para o cliente ali, você pode usar o uniforme da Help Digital, um plano de fundo como esse aqui para gerar essa autoridade, para garantir ali um contrato, porque é óbvio que se o cliente vai entender que uma marca maior, que está no mercado há mais tempo, que tem toda essa parceria, ele vai se sentir mais confortável. Mas isso tem que ser utilizado como um produto também, né, Roberto? Penso eu, justamente para Certo. fortalecer a sua marca. Você fala, não, a Help Digital é minha parceria, não tem que ser uma franquia. Você adquiriu a marca, não como você vai apresentá-la. Tá, mas aí é indicado, então, que se use o nome fantasia da Help Digital, é isso? No início é interessante, mas você não Tá deve abrir bom. mão da sua marca. Isso é importante também. Tá, tá certo. Tá legal. Uhum. Cara, mais uma dúvida aqui. Pois não. Eu entrei ontem, mas assim, putz, a minha conexão não tá muito boa, não. Na reunião lá com a PWS, né? Isso, Para PWS. entender, eles, na verdade, é um parceiro de vocês que vai estar junto nas jornadas com o franqueado para questões de cloud. Para várias soluções ali, na verdade, e ali eles já trouxeram um Certo. esboço. Eu vou compartilhar com vocês também o link da gravação. Estou aguardando o pessoal subir para o YouTube ali, tá? Eu já preparo um Sim. material também, em resumo, um e-book dessa live de ontem. Eu compartilho com Certo. vocês ali na sequência. É mais um agregador de várias soluções que vem não só a questão da parceria tecnológica, do software, da tecnologia, mas também da metodologia, com treinamentos específicos para essas ferramentas e para determinados nichos de clientes ali que eles têm como específicos e que tem muito resultado. Chega-se a falar ali em 50% de conversão na venda, né? Certo. Tá. Não só para Solução entender. show de bola. Vai facilitar também nesse processo comercial aí e vai agregar mais soluções com valores, preços diferenciados pelo que a gente vai perceber ali. A parceria Tá bom. fortíssima aí que o Fernando está trazendo. Show de bola. Então, Show legal. de É porque bola, Roberto? eu queria só entender se assim, se eles estão entrando com um serviço em específico deles ou é mais para um suporte oferecendo o que a gente já tem hoje de cloud de serviço em Não, prateleira de eles estão vocês, oferecendo entendeu? soluções deles, né, próprias deles ali, Certo. e também acompanhamento, mentoria da comercialização dessas vendas, né? Então é Tá. completo, pacote completo, ferramenta e metodologia com acompanhamento desses profissionais, aqueles três que estavam ali, né? Ah, bacana. Eu vou ver se eu Tá. lembro, o Wagner, o Alê e o Rodrigo. Eu lembrei. Show de bola. Ah, legal. Mais perguntas, meu irmão? Acho que é isso por enquanto, Jefferson. Show de bola. Continua fazendo sentido para você, Roberto? Não, sim, enfim, né, o meu caso, como eu disse, né, eu sou CLT e eu tô, né, vislumbrando fazer essa migração, então como eu falei já até pro Fernando e para Bianca não, Vitória, brava, você Você chama ela de Vitória, ela fica mais brava, tá? Fala que fica parecendo a mãe dela chamando a atenção Eu dela. só estou estruturando aqui o lado realmente do CNPJ e tal, tudo mais, porque todos aqueles quinais lá, não é toda a contabilidade que atende assim de bate-pronto, principalmente a questão de comércio varejista. A maioria dá uma corrida, porque eles acham que acho que vai ser um grande volume, né? Que não é no caso, certo? Como você falou, dá para utilizar os grandes parceiros aí, né? Para fazer, enfim, essa questão da venda não direta, específica, mas você pode
trazer pelo seu CNPJ e fazer essa revenda, né? Hum. Então, eu estou estruturando essa parte porque precisa de endereço fiscal e tal, tudo mais. Então, já tem uns custos iniciais aí que já tem que estar na ponta do lápis também, né? Então, eu estou estruturando essa parte. Só para realmente dar esse segundo passo aí com vocês. Essa questão lógico que a gente precisa, né, até falar um pouquinho mais sobre os detalhes, plano de adesão. Se quiser, a gente pode até agendar a apresentação, ver ali como é que está o seu funil certinho, mas eu acredito que já seja por aí. Ah, e essa questão documental aí é tranquilo, tá, Roberto? Isso aí a gente pode suprir para você para não perder a operação. Mas aí na Não. sequência a gente combina ali de maneira mais personalizada. Show de bola, meu irmão? Fechado. Obrigado. Maravilha. Mais perguntas? Roberto, no caso, né? Que a gente vai na sequência ali. Não, tá tranquilo por enquanto. Maravilha, meu irmão. Show de bola. Nos falamos na sequência ali no WhatsApp. Gratidão mais uma vez aí pela sua presença e pela sua atenção ao nosso negócio. Bom, eu estou com o Brian que está na operação, estamos com o JC, né? O José Chaves. Não sei o que que acontece, meu irmão. Seu microfone aí, não sei se algum mau contato, mas o Alan também, né? O Alan, seja bem-vindo, Alan. O Alan, se não me engano, é o parceiro, o sócio do JC, se não me engano, é isso, né? Ou não, Alan, me corrija se eu estiver errado, meu irmão. Consegue falar com a gente? Tá me ouvindo? Perfeitamente. Seja bem-vindo, Alan. Beleza. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, Jefferson, o José trouxe para mim, na verdade, né, a ideia da proposta aí Show. da Help Digital. Ele pediu aqui para a gente dar uma acompanhada com ele, para a gente poder. Estamos avaliando, né, a proposta que de início assim é bastante interessante, é bem. Vocês têm um conteúdo bastante vasto, bastante interessante. E assim, para a gente está tentando fazer nessa virada de chave aí, é, é um ponto assim que a gente está avaliando com bastante carinho para a gente poder tomar essa decisão, né, certa e com o pé no chão, né? Que eu acho que Maravilha. essa que é a intenção nossa. Mas a gente tem conversado bastante, e eu gostei muito. Ontem eu participei da reunião, mas basicamente como ouvinte, não tinha muito ainda a contribuir. Eu acho que a reunião de hoje assim foi mais focada assim para a gente, né? Com É, você mostrou aí toda essa perspectiva aí de como é que funciona os passos aí para começar e dar o aceite e como é que funciona a questão de contratos. Eu só separei aqui algumas perguntinhas, alguns pontos aqui que eu gostaria um prazer, Alan. de, de mais informação. Vou até Talvez molhar você o tenha bico aqui. mencionado. Talvez você tenha mencionado alguma coisa na reunião, mas aí eu acabei, em algum momento aqui da vídeo, tendo que me ausentar um pouquinho. Não se Então, assim, preocupe. pode ser que alguma das perguntas você já tenha respondido, mas como eu não peguei, e você puder responder, eu te Poxa, com agradeço. prazer. Você mencionou alguma coisa sobre a questão de leads, né? Imagina assim, ó, fechamos, vamos querer fazer a franquia com a Help hoje. Só que assim, eu não tenho nada prospectado, eu não tenho absolutamente nada. Que tipo de trabalho existe? Alguma coisa que vocês conseguem nos ajudar para poder direcionar pelo menos esses primeiros passos? Sim, na Algum verdade, lead, alguma coisa? o acompanhamento bem intenso ali, desde o início da jornada, com treinamentos, as onboardings com as nossas equipes técnicas, já durante os treinamentos, e a orientação é para que o franqueado, deixa eu mostrar aqui no outro material, para que ele já nos primeiros, não, já estava aqui, para que ele já nos primeiros 5, 6 dias ali, ele já esteja inaugurando as vendas. E para, lógico, para que isso aconteça, precisa ter leads, né? Então a gente vai liberar a lista de leads. A gente está com um projeto aqui nesse. Eu estou até com vício de falar isso, nesses primeiros 3 meses, mas foi prorrogado para uma entrega de 1.200 leads de busca que a gente pega no site da Receita Federal. Então, são empresas em que a gente tem informações completas, não só de prospecção, mas também estratégicas, para a gente entender a melhor abordagem a fazer nessa empresa, baseado na nossa experiência da rede, né? Não só da Help Digital, mas dos mais de 100 franqueados que a gente tem na rede e de outros que estiveram e não estão mais e deixaram aí marcas positivas. Então, isso facilita o acesso ao cliente qualificado, aquele que tem realmente a dor, que eu sei que está dentro daquela gama que eu acabei de mencionar aqui, né?
que está inclusive Mas nessa aí são tela. esse lead que você, no caso, tem, ele é só com base nos dados de empresas da Receita Federal ou ele tem alguma, tipo assim, é resultado de alguma pesquisa, alguma coisa que vocês levantaram para É, saber se foi principalmente do feita. nosso know-how, porque com a experiência que a gente tem aqui, né, Alan, a gente vai entender em muitas regiões ali, ou determinadas empresas que têm uma demanda maior, que você vai fazer uma abordagem e vai ter uma margem de retorno muito alta. Tanto que Mas não necessariamente são empresas que fizeram contato com a Help em algum momento. tá, aí a gente vai falar de marketing, né? Sim, empresas que vêm pelo marketing ali, de cara já são encaminhadas também, mas o marketing é relativo. Aqui você já vai ter elementos para você prospectar. E não é só, a gente também vai te aproximar, como a gente faz com todos os franqueados, de entidades corporativas, de parcerias com empresas, sindicatos, associações comerciais, Sebrae, diversas situações com estratégias próprias para que você sofra indicações, a gente brinca com isso aqui, né? Mas que sim, há ali, através de um trabalho de indicações, você vai conseguir acessar clientes que precisam do seu trabalho. Isso também gera muito contrato e gera ação. Você já vai ter ali atividades, a gente vai te ajudar a identificar essas oportunidades e te dar metodologia de abordagem para você, para o JC aí, entrar nesse processo. O marketing, LinkedIn, tá? A gente vai trazer técnicas ali também para serem aplicadas em que o cliente você o encontra no próprio LinkedIn e atraí-los pela rede social, com o trabalho que a gente vai fazer também. Então é bem intenso, tá? Para que aconteça isso, mesmo que você entre ali do zero. Você falar assim, cara, eu nunca nem vendi nada na vida. Você vai ter resultado desde que haja o desempenho, porque a metodologia ela vai ser implementada e a gente vai te dar as fontes do cliente, onde ele está. Entendi. Tá, e a questão dos royalties, como é que funciona com a Help? Voltando aos royalties, aqui a gente vai falar de royalties, investimento, na verdade, não gosto desse campo aqui, ali a gente traz um gráfico que você vai perceber a vantagem de royalties fixos. No nosso caso, R$ 950, abaixo da metade que normalmente se cobra aí mesmo nas micro franquias que cobram taxas fixas, tá? Eu sempre faço uma abordagem aqui. Cuidado com franquia que não cobra royalties, viu, pessoal? Mas muito cuidado, tá? Porque normalmente não entrega também. É uma prestação de serviço. O cliente ele não tem interesse se não existe a prestação de serviços ali, né? Então, já fez o investimento, tem que ter muito cuidado com isso, porque não é nem uma questão de desonestidade, ou de má fé, ou de má intenção. É porque é humano. Tem muito cuidado, tem muita reclamação. Mas aqui a gente faz um rateio ali para que o franqueado tenha acesso a tudo que a gente vai entregar, o site da marca, página do site para a região, as redes sociais que a gente trabalha ali de maneira integral, mantendo alimentadas, conteúdos que podem ser personalizados para a região, editados, depoimentos que a gente colhe ali do cliente, edita, põe na rede social, os senhores podem utilizar também né? Manda para aquele cliente, ó, estou atendendo o seu concorrente aqui, o cara vem louco para fechar, né? Então, tudo isso à disposição por apenas R$ 950 fixos. A cobrança se inicia 30 dias após a assinatura do contrato, é uma prestação de serviços, né? Então, primeiro eu recebo a prestação e depois eu pago. Tem reajuste anual, base IGPM. Então, ele fala, eu queria um outro índice, é só indicar, a gente combina ali, tá? Não tem nada amarrado. Mais perguntas, Alan? Só mais uma que era a questão do valor do investimento de vocês inicial. Sim, nós vamos falar de uma taxa de adesão para um contrato de 3 anos de vigência, que inclusive pode ser renovado, tá, pessoal? Não mencionei isso aí para quem já tinha ouvido sobre investimento. Na renovação, tem 50% já de desconto do valor vigente à época, claro. E para investir hoje na franquia, eu vou investir menos de 37.500 para esses 3 anos. Por que menos, Alan? Porque, pessoal, nós estamos com condições bem legais para quem entrar agora e vai ser subsidiado ali parte desse valor. Então, normalmente, pelo que a gente está percebendo ali nos planos de adesão, entre 27 e 35 mil. Como é definido isso? Com a aproximação, a gente vai fazer a análise conjunta, a gente analisa, o profissional vai continuar analisando a Help Digital, né, vamos dar continuidade, e nós vamos analisar mais profundamente o perfil profissional, ou os perfis profissionais, aqui são dois, a região, e em cima disso, elaborar um plano de adesão personalizado que vai falar do investimento ali com essas condições que a gente tiver disponíveis e com benefícios que a gente compreender necessários para essa jornada, né? Seja mentoria, seja pack de ferramentas,
seja mais leads, né, que a gente tem disponível também. Porque muitas vezes o perfil do profissional não exige mais lead. Eu falo, não é, esse perfil ele não vai prospectar, a gente vai né, usar esse know-how para isso. Mas vai ouvir sim o candidato, né? O profissional, você falou, olha, isso aqui eu gostaria de ajustar, eu gostaria que fosse mais assim ou mais assado, a gente vai trabalhar junto aí para chegar a um consenso e facilitar a entrada, tá, pessoal? Ok, Alan? Ok, inicialmente eram essas as minhas principais dúvidas. Show de Não bola, meu sei se o irmão. José ainda tem mais alguma coisa. Vontade aí, José. Quer tentar de novo, meu irmão? Não tentou? Tranquilo. Bom, o ideal, claro, viu, Alan, aí até para você conversar com o José aí, depois vocês me falam, eu vou chamar pelo José ali, que é o nome dele, tá no. Se bem que você deixou dados também, né? Vou tentar chamar os dois ali. Ó, alguém chamou no chat. É que o José Aí, ó. Exato. Agora tá depois eu vou nem tentar. tá em Vai que, atendimento aí, não, não vai pode falar que no momento. mas show de Cuidado bola. quando sair de Após a compra call também, aqui, é então, a muito gente vai fazer o cuidado, faça o contato seu pelo melhor. WhatsApp, vou mandar todo esse material É porque não apresentado sou para muito os boa em senhores aí, certo. e a gente Como dá eu não sequência, como né? você Vamos tem que falar conhecer mais da com franquia, quem? trazer as informações que forem Você não necessárias, sabe ter uma qual, decisão qual cor tranquila, lá que está segura, tá, Alan? batendo, aí você fala que Maravilha. Beleza? Brian, sobre gratidão, tá, meu irmão? Falei contigo aqui pelo chat. Gratidão pela participação. Na sequência, eu vou chamá-lo também. E a gente dá sequência ali dentro das necessidades. Tem alguma coisa que os senhores gostariam de aproveitar que estamos aqui, né? De repente, que eu possa mostrar, se tiver ao meu alcance, naturalmente, fica à vontade. Eu tenho mais uma dúvida, Jefferson. Claro, meu Não irmão. sei se, talvez, se for mais aprofundado e um pouco mais técnico, daí você me fala, Pois mas não. lá da planilha que você mostrou, tem aquela operação lá de suporte da parte de Firewall, né? Se você Sim. voltar um pouco para a esquerda, é Firewall gerenciado. Uma pergunta aí, nesse caso, a gente está falando basicamente aí de uma sustentação, uma operação que seja de uma quantidade ou que seja um Firewall, por exemplo, certo? Uhum. Tem, é específico para alguma marca ou a gente está falando aqui de N marcas, por exemplo, igual você falou da Cisco, Fortinet, enfim, entre outros? Só para Na saber. verdade, vai diversificar, mas aí quem vai te dar Ah, bons detalhes é o Fernando. Vou pedir para ele falar mais para você sobre isso, tá? Ele pode até gravar ali um áudio, algo bem tá, detalhado, não, tá? legal. Mas assim, porque ele tem dados consistentes para te passar, aí fica interessante para você. Mas realmente, né, enfim, só para saber um pouco da abrangência mesmo, Sim. porque, enfim, hoje, né, enfim, tem alguns, alguns vários no mercado, né, a gente sabe O que pessoal usa basicamente bastante aqui, que eu assim, é, que é por ouvir, né? Que não é minha área realmente. Eu acompanho, eu tento acompanhar, mas aí os senhores vão me perdoar porque eu não sou profissional da área, tá? Mas eu escuto bastante, bastante aplicação de Fortinet. O pessoal usa bastante. E gera esses bons contratos aí, boa parte é, deles advém dessas parcerias. sim, sim, sim. É, né, porque sempre tem outras entrando no mercado Sim, e principalmente as chinesas, não, né? a Cronis E, mesmo gera cases ali bem legais, né? São parcerias bem interessantes que a gente tem ali. E é justamente essa diversificação que é legal, né, Roberto? Porque eu posso atender o cliente com uma maior demanda tecnológica, por assim dizer, né? isso. Maior risco, como também aquele cliente que tem um bolso mais encurtado. Então, eu não perco Exato, essa. exato. É exatamente por isso que é a pergunta, né? Até que ponto que eu posso chegar, né? Se eu, de repente, tiver aí um approach com um cliente um Tem pouco várias maior, opções. Cara, com né? certeza. Você não vai deixar de atender o seu cliente, da questão financeira não vai ser problema, você pode ter certeza. Porque também tem um detalhe, a gente tem margens diferenciadas, né? O provedor, o parceiro, ele nos vê, o fornecedor, naturalmente, ele nos vê como uma rede. E, claro, as melhores condições, se for preciso, muitas vezes personalizar um cliente, conseguir algo diferenciado, adicional ali dentro das parcerias. O que nossos parceiros têm de mentalidade empresarial na tecnologia brasileira, que é muito parecido com o que a gente tem também. Nós precisamos abrir o campo. É um oceano azul, mas é um oceano azul reativo, que vai te repelir, né? Então a gente precisa ter essa aproximação com o cliente também, até para despertar, permitir a esse cliente que ele cresça e que ele avance também na demanda dele, que ele passe a consumir ferramentas de maior importância. Então, é um processo, né? Um projeto e um processo ao mesmo tempo. É. E, desculpa também, Imagina. mais ou menos a mesma pergunta, não a mesma pergunta, mas enfim, da linha 9 e 10 aí, que é do suporte standard e suporte pro.
A gente também está falando de um tipo de suporte, certo? Em Sim. específico, a gente tem uma quantidade de equipamentos tipo, por standard e para o Pro? Sim, Como seria? para esse nível de contrato, para essa média de contratos aqui, encaixa bem naquela faixa dos 15 a 25 equipamentos, né? Aqui só vai 15 a ser 25 diversificado o equipamentos. serviço prestado para alterar esse ticket e sair de um pacote para o outro. Mas, basicamente, Certo. aqueles serviços ali, mais ou menos essa média de equipamentos para isso. Hoje a gente dá essa noção, né, de número de ativos. Mas tem Aham. empresa que a gente vai atender pela importância das informações. Então, o ticket ele não se limita ao número de ativos. Isso é legal também. Sim, sim, sim. Tá aí. Acho que uma última, mas enfim, você já comentou Ah, um eu pouco, estou à mas disposição aqui, tem pressa não, tá? início de operação, né? Claro, para a gente é mais pesado, para quem está começando. Vocês têm uma operação para ajudar nesse início, certo? Por exemplo, se eu desenvolver um contrato aí vamos colocar aí de Fire, sei lá, vocês têm esse suporte inicial que consegue ajudar durante um Sim, tempo? Como que é? sim. Sim, a gente vai fazer. Você pode atender esse cliente, a gente faz o suporte, o monitorar. Tem um nome que o Fernando dá ali, mas significa dizer, nossas equipes vão acompanhar e, se necessário, fazer esse Uhum. gerenciamento para você também, durante o tempo que for necessário. Não só pela questão, da segurança profissional, né, algo que foge um pouquinho ali do dia a dia atual, mas também a questão de tempo, estratégias, estratégica. Eu quero focar meu tempo em trazer mais negócios, depois eu abraço isso aí com mais Exato, intensidade. é Então, exatamente isso, exatamente esse ponto, porque, né, enfim, quem está no CLT precisa sair, não pode sair de uma hora para outra e exato. precisa fazer essa migração realmente controlada, né, para não ter nenhum problema, né. Então, também acho que é interessante essa ajuda inicialmente, que seja por algum tempo, talvez alguns meses, certo? Talvez os primeiros 6 meses, não sei, algo do tipo, para obter uns contratos e daí, enfim, começar a entrar mais, né, gradualmente na Operacional. operação. E aí sim Exato. poder migrar, sair fora, o exemplo, né, do CLT, né? Mas perfeitamente, não tem dor de cabeça, até porque há franqueados que compartilham a mão de obra desses contratos para não precisar pôr a mão mesmo, para focar lá no estratégico, no comercial. Ainda assim, eles ficam com fatias importantes desses contratos. Vai variar ali, Fernando vai te dar melhores noções, mas, cara, pelo menos 60, 70% fica no franqueado, mesmo que a gente abraçar esse operacional ali definitivamente. Nunca é definitivo, né? Porque o cliente é seu, você pode abraçar de volta ali 100% quando você entender que é. Mas dá para, em Sim, cima disso, sim. traçar uma estratégia, montar Ah, uma carteira, atingir ali um desses níveis de faturamento que te garantam, né? Que garantir algo que meio garantiu duro de dizer, pelo menos mas o que te CLT atual, suporte. né? Exatamente, dá para traçar algo assim tranquilamente, tá, Roberto? Você pode contar com a gente aí. Tá. Inclusive Não, dentro dessa questão bacana. documental também. Você pode pode pôr o pé no freio. Não estou dizendo para você fazer isso, eu não estou orientando, não. Mas Aham. simulando, cara, você emite nota fiscal para mim, então eu vou parar tudo isso aqui, vou focar aqui em trazer cliente, e aí eu penso nisso depois também, tá? Não tem problema nenhum. Show de Cara, bola. acho que é isso, viu, do meu lado. E surgindo mais alguma coisa, daí eu vou entrando em contato também com vocês aí. Maravilha. Na sequência ali, eu também vou te chamar para mandar esse material de apoio, ficar à sua disposição para a sequência e Tá. recomendar ali, vou te ouvir um pouquinho mais, entender a questão de dúvidas, eventualmente mais informações necessárias. Mas eu tive algumas noções aqui e a gente dá sequência ali. Show de bola, meu irmão? Fechado. Tá ótimo. Obrigado. Maravilha, então, mais uma vez agradecer você, Roberto, ao Brian que está aí com a gente até o finalzinho. Legal, viu, Brian? Pô, maravilha. Não conseguiu participar, mas pegou aí informações pelo que ele próprio mencionou ali, está fazendo sentido, a gente vai dar sequência e continuamos nos falando no WhatsApp. Aos senhores, mais uma vez, minha gratidão pela atenção, por participar, colaborar com a gente aqui, seja pelo chat, seja aqui fazendo perguntas. Desejo que venham para a rede, contem comigo desde já, e a gente continua no WhatsApp ali, tá, senhores? Até já, tudo de bom aí. Fechado. Obrigado.